aqui mais uma vez para mais um curso. Vai ser uma bênção na sua vida, gente. Olha, esse curso chama-se o Fator Sinai. O que aconteceu ali no Monte Sinai? Quais as lições podemos tirar para liderar milhões de pessoas? Está ali, você não pode perder. Esse curso está com 5 aulas. Nós vamos ter também depois material didático, apostila, PowerPoint, certificado de conclusão, se você quiser. Olha, você não pode perder, porque vai aumentar a sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus na sua liderança. É um curso que não pode faltar. Fique atento. Serão 5 videoaulas. Acompanhe comigo. Vai ser uma benção. Até daqui a pouco. Deus abençoe. Bem-vindo. Home University. Sua casa, sua universidade. E agora, mais uma aula da Home University. Sua casa, sua universidade. O Monte Sinai fica no Egito. Ali na península do Egito. Um local onde Deus escolheu para falar com Moisés para liderar o seu povo. Eu já estive no Egito, aliás, no Monte Sinai, algumas vezes. Já subi 3 vezes, na verdade, lá no pico. É uma caminhada inesquecível, uma vista inesquecível, tudo ali é inesquecível. Quando você caminha ali, você gasta em torno de 4 horas andando, ou 5, e 2 a 3 horas para descer. Alguns usam camelo. Eu nunca usei, eu quis sempre subir, porque eu subo ali numa oração, numa meditação, tentando entender todo esse processo de Deus. Deus me tira um povo do Egito, coloca no deserto, vai na montanha, fala com o homem desce com a Constituição. O que aconteceu na verdade ali? Por que Deus marcou esse encontro no Sinai, que é o mesmo nome de Horebe? Por que Deus teria feito isso? Será que cada um de nós temos que ter o nosso Monte Sinai? Sair um pouco da agitação do Egito, sair um pouco todas as influências e informações e pegar uma montanha? Não sei. Só sei que Deus usou aquele episódio para falar profundamente com Moisés. A liderança do Sinai, ela implica primeiro em Deus falando com o homem e o homem falando com o povo. Temos aí uma ideia de governo teocrático, onde Deus fala, um homem ouve e repassa assim. Nesse caso, Moisés era um representante de Deus para aquele povo. Nós vamos ter um momento de aula descritiva para entender um pouco mais a respeito do que teria sido esse momento e de como Deus falou com Moisés desta forma e por que levou Moisés até ali o Sinai. Você está preparado? Prepara o coração, porque tem muita coisa boa. Nós vamos ver agora. O Monte Sinai fica no Egito, possui quase 3.000 metros de altura e foi o local escolhido por Deus para se revelar a Moisés, entregar as leis, que era a constituição da nação de Israel, e assim conduzir seu povo. Neste local, Deus fez profundas revelações a Moisés. Nosso objetivo neste curso é motivar a liderança a ter o seu Sinai. Onde está o seu Sinai? Moisés chegou como pastor de ovelhas e voltou pastor de almas. Toda chamada de Deus possui um elemento decisivo. Ele visa obreiros e obreiras disponíveis para efetuar o seu intento na face da terra. O impacto da chamada no Sinai é tão forte que serve para toda a vida. Jamais alguém que teve a experiência viva com Deus no Sinai foi o mesmo. Todas as vezes que Deus quiser chamar sua atenção, Ele vai queimar algo insignificante, uma sarça e sem valor. Deus não queimou a cássia e nem a tâmara. Estas duas têm beleza e doçura, têm sua própria glória. Sarça não tem nada. Deus põe sua glória no nada, para que ninguém confunda a sua glória. Como você viu até agora, Moisés está vindo para um projeto de Deus. Deus escolhe o Sinai para trabalhar o quê? Uma nova identidade. Deus estabeleceu com Moisés ali um momento de aliança para desenvolver uma grande liderança. Então, sempre que Deus quiser começar algo novo, uma liderança maior, Ele vai te isolar. Primeira coisa, isolamento. O isolamento de Deus
te faz separado de muitas influências. É aí que está o ponto que muita gente não entende. E começa a dizer, eu estou isolado, estou abandonado, me esqueci, me escanteado. Não é nada disso. Deus está desenvolvendo um projeto novo. Jesus também tinha esse costume. Ele pegou o cego, tirou da aldeia, curou o cego e disse, não volta para lá, fica isolado. Porque se você voltar para lá, você vai viver de acordo com aquele preceito, com aquele pessoal. Deus nos isola como águias para voar umas alturas, para entender um pouco mais do seu pensamento. É difícil entender isso, mas é para isso que tem esse curso. É para isso que estamos aqui, para dar esse curso. Para você tentar entender dos isolamentos que Deus faz. E muitas vezes você é isolado, você não precisa ir para o deserto. Na metrópole mesmo ali. Mas há um cordão de isolamento que Deus faz para te levar a um propósito. Moisés começou a entender. Porque Moisés passa por 3 fases na vida. A primeira fase, de 40 anos. A segunda, também 40 anos. E a terceira, também de 40 anos. Os primeiros 40 anos, lá no Egito, ele pensava que era alguém. Ele chegou a ser livre docente, ele chegou a ser lá da família real, ele era o filho de criação da filha de Faraó. Ele chegou a ser alguém muito supremo naquela monarquia, naquele império. Ele achou que era alguém, até que ele teve um problema, teve que correr. Na fuga, aí a segunda parte, ele descobre que era ninguém. Porque ele chega numa terra, ninguém o conhecia, não tinha dinheiro, não tinha lei, não tinha documento, não tinha nada, não era reconhecido como filho de Faraó, descobriu que era ninguém. E aí quando ele vai para o deserto e começa a lidar com o povo, começa a aprender com Deus, começa a ter esse encontro de Sinai, começa a ter esses insights de Deus, aí ele aprende a ser alguém. Então a primeira parte da vida dele, ele aprende que ele aprende que era ninguém. Depois ele achava que era alguém. Depois aprende que era ninguém e depois começa a ser alguém. São essas fases aí. Deus muitas vezes permite até um tempo de sucesso para depois fazer a chamada no Sinai. Sinai é um lugar reservado para você e para Deus. Existe algo insignificante na sua vida que Deus está colocando fogo, ou seja, pondo a sua glória, para que você entenda que é Deus que está fazendo aquilo. Esse curso vai mexer com você. Essa é a primeira aula. Você vai entender agora que o chamado é único, ele é pessoal. A revelação é privada, a visão é pública, mas a revelação é privada. E Deus quer levar você primeiro para o canto privado, para fazer uma revelação, para que você pegue uma visão e distribua para o povo. Vamos para a próxima aula. Continue ligado. Não sai daí, porque Deus tem muito para você ainda. Atenção! Esta aula continua no próximo bloco. Todo líder que não teve o seu Sinai não está apto a conduzir o povo. Porque é lá que Deus vai filtrar. Deus nos criou, Ele conhece a nossa capacidade. A cada um Ele distribuiu dons, inclusive está escrito isso na palavra. Deus sabe o quanto nós temos a oferecer. O que nos falta é despertar esse algo para que Deus nos use, de acordo com aquilo que Ele nos deu. Então, na verdade, preste bem atenção. O modo como Deus nos olha não é pelas nossas inabilidades ou ilimitações. É justamente pela capacidade e habilidade que Ele nos deu. Ele conhece. Nós, seres humanos, que olhamos daqui para lá, a gente costuma primeiro enxergar as inabilidades. Primeiro enxergar aquilo que não temos. Como é que se enxerga o que não tem? A gente imagina até que não haja para enxergar aquilo que não tem, que na verdade não está lá, mas que a minha imaginação precoce foi na frente e formou antes de eu ter conhecimento. O meu medo foi maior do que os meus anseios. Ele criou um plano que não existe. Começa por aí. Moisés vai ter essa crise. Ele vai dizer, Senhor, mas eu sou pesado em palavras e tal. Ele vai ter também. Vamos chegar lá, calma. Mas Deus estava vendo em Moisés um grande, se não o maior líder que já teve em Israel. Se não o maior líder que já teve em Israel. Porque Deus nos criou. Ele conhece as habilidades natas que nós temos. E muitas vezes nós negamos aquilo que Deus nos tem dado.
Todos nós nascemos com uma missão. Mas a nossa habilidade de potencializar aquilo que não existe. O que não existe é nano, não existe, é mais do que nano. E você amplia até tornar-se algo visível, o que não é verdade. Desafios que Deus põe na nossa frente é para se enfrentar. Agora se põe no sapato de Moisés. Põe-se no seu lugar. Moisés estava tirando um povo do local que tinha, tudo bem, um povo escravo, estava ali sofrendo, mas eles tinham comida, dormida, eles tinham água, eles tinham latrina, eles tinham uma vida. Agora pega aquele povo, criança com senhores de idade, senhoras e animais, e vai para um deserto, não tem saneamento básico, não tem fossa, não tem água potável, não tem comida, não tem higiene. Meu Deus do céu, como é que é isso? Mas ele estava sob o comando daquele que pode prover. O cenário era inapropriado, mas quem chamou apropria, prepara e faz acontecer. Deus inhospitamente ali chama, mas ele milagrosamente compõe. Então a visão às vezes é vazia de contexto físico, mas rica de contexto espiritual e direção de Deus. Vamos entender essa questão das habilidades que Deus primeiro vê na gente, do que nós muitas vezes nos rejeitamos de ver em nós mesmos. Vamos comigo, vamos ver a parte descritiva agora. Muito bem, a base é a sua habilidade e não a sua limitação. Todo líder que não teve o seu Sinai não estará apto a conduzir o povo. A humanidade possui primatamente um olhar crítico e depreciativo a respeito do seu próximo. Deus não se baseia nas suas dificuldades para te escolher, e sim nas habilidades que Ele mesmo proveu a fim de que cumpra o seu objetivo. Jacó saiu mancando após o encontro com Deus, mas Deus também usa os mancos. Deus não estava na sarça, estava no fogo. Deus vai usar algo dentro de você para que fique bem claro quem está usando e quem está sendo usado. Deu para entender? Deus vai pegar algo insignificante em você para pôr o fogo dele lá. Porque o insignificante na sua mão não funciona. O que era a sarça para Moisés? Apenas mais uma planta, e planta do deserto. Ninguém decora casa com sarça. Ninguém. A sarça é uma planta que não cresceu. Ela não tem fruto, não tem flor, ela não tem nada. É planta do deserto. É para ornamentar o nada. E Deus pega o nada e põe fogo no nada para que Moisés desse valor ao nada. Então vamos pensar aqui o seguinte. Por todas as habilidades que Moisés possuía, por tudo que ele era, vamos considerar então que era a sarça. Nada. Ou o insignificante. É nesse ponto que Deus quer colocar a sua glória e amplificar e chamar a atenção de um terráqueo. É isso que o céu está fazendo no seu trabalho, no seu chamado. O chamado pode ser uma sarça. E Deus pode colocar fogo aí, algo insignificante. Você acha que não? Você acha que eu não sei o que você faz? De vez em quando eu passo por uma crise existencial. Eu não prego como fulano, não faço como Beltrano, eu não consigo fazer assim, não consigo fazer assado, porque ele consegue, eu não consigo, porque ela vai, eu não vou, porque isso passa na cabeça da gente. É aí que você tem que entender que é essa sarça que Deus quer colocar no seu caminho. É essa sarça que ele quer colocar, aliás, é essa sarça que ele quer usar e colocando o fogo dele nessa sarça. Interessante esse tópico aí, hein? Deus vê essa habilidade que está dentro de você, que você não está vendo. Você só vê sarça e deserto. É isso que você vê. E quem sabe Moisés, né? Ainda podia reclamar. Eu era rei, eu era imperador, eu era filho da filha de Faraó. Olha onde eu estou aqui agora. Deus estava vendo o seu nada. Lá no Egito não tinha fogo de Deus e nem a sua presença. Lá não tinha Deus falando, nem se revelando. Mas agora estava ali o Senhor se revelando a Moisés. No seu ministério, no seu trabalho, no seu chamado, existe sim coisas insignificantes que quando Deus colocar fogo nelas, tudo vai mudar. Não é Deus na sarça, era Deus no fogo que estava na sarça.
Até porque Deus não cabe numa sarça. É algo fora do comum. Deus está aquém e é fora da existência. A própria existência está fora de Deus. Ele está acima e é fora. Porque ele não existe, ele sempre foi. A existência, ela sobrepõe, traz uma premissa de que algo veio de algo. Ou algo nasceu antes. Não é o caso de Deus. Então, Deus está fazendo isso. Vamos para a terceira aula? Está aguentando aí? Vamos em frente? Olha, depois eu quero a sua participação. Escreva uma coisinha aí, fala alguma coisa pra gente, tá bom? É bom ver, não precisa ser grande frase, alguma coisa que Deus está falando com você. Não perca a oportunidade de ser ministrado para você. Quando Deus se aproxima, é porque Ele conhece a sua habilidade. Moisés apenas viu suas dificuldades, porém Deus vai além, Ele nos conhece profundamente. A insistência de Deus é a prova de riquezas natas que Ele mesmo escondeu dentro de você. Atenção! Esta aula continua no próximo bloco. A liderança espiritual só vai ser confirmada quando o próprio Deus se revelar ao líder. Eu não estou falando de você ver uma figura, uma pessoa, não é esse ponto que eu estou falando. Mas a convicção pessoal de que Deus está lhe chamando. Esse chamado é único, verdadeiro, pessoal, e ele é muito privado com Deus. É por isso que muitos falham na liderança espiritual por não ter essa consciência ou esse nível de revelação. Eu não fui chamado porque um pastor pregou, porque o missionário falou, porque eu vi uma revista. Eu fui chamado por Ele. Envolve, então, um contato pessoal com Deus. Preste bem atenção. É como se eu fosse trabalhar no SBT, claro que não comparando, mas tivesse que fazer uma entrevista pessoal com o Silvio Santos. Ou se eu fosse trabalhar na Record, eu tivesse que ter um encontro pessoal com o Bispo Macedo. Ou seja, está envolvido aí algo muito importante, porque Deus estava entregando o povo de Israel na mão de Moisés. E de que você acha que é esse povo que você lidera aí? É seu? É do bispo? É do secretário-geral? É do presidente da convenção? É do presidente do campo? Não. Esse povo é de Deus. E está envolvido aí algo muito especial. Por isso que a liderança espiritual só vai ser confirmada depois de uma revelação. Moisés poderia ter lido um livro, ele poderia ter encontrado alguém que o aconselhasse: Moisés, você vai ser homem de Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que buscar o povo de Israel lá no Egito. Não, Deus veio pessoalmente falar com... Ei, Deus quer falar com você pessoalmente, está envolvido Ele no negócio. E outra coisa, Deus não precisa se revelar ao ponto de você tentar entender quem é Ele. Ele é o que Ele é. Ele chegou, se apresenta, se revela. Ele não tem que mostrar desenvolvimento. Não há nada em Deus que não esteja completo. Tudo em Deus está completo, desenvolvido. Eu tenho coisa para desenvolver. Você também. A gente muda de acordo com os anos, com o passar dos meses. Deus não muda por isso, porque Ele já é o que Ele é. A gente coloca assim: Deus não muda porque Deus não pensa e depois dispensa. Deus não pensa, depois deixa de pensar. Deus não decide, depois decide de novo. Não é nesse sentido que Ele muda. Deus não muda de decidir uma coisa e pensar outra. Deus não muda porque Ele não consegue, não precisa mudar. Ele já é completo em tudo. Ele é o eu completo. Não há nada em Deus que se desenvolva. Ele já é o máximo, do ápice do ápice. Ele já atingiu aonde precisa ser atingido. Então é esse que quer se revelar a você na liderança espiritual. Então é confirmar essa chamada por esse envolvimento da liderança espiritual. Vamos ver o que está aqui na nossa aula descritiva. Por isso, não se preocupe com a sensação que todos te abandonaram.
É Deus limpando a área para ele chegar e não ter interferência de terceiros. A liderança espiritual é confirmada quando Deus se revela a quem é chamado. Deus se revela para quem é chamado por Ele. Deus não é uma vitrine para todos verem como Ele é. Deus não tem necessidade de se revelar ao mundo, a não ser através do seu amor. Vamos então partir deste princípio. A solidão é o nada sem Deus, mas a presença de Deus é o nada cheio da sua glória. Por isso, quando estamos a sós com Deus, não estamos em solidão, estamos a sós com aquele que preenche. Porque mesmo no estádio de futebol lotado, eu posso estar em solidão. Agora eu posso estar no deserto com Deus, eu estou cheio de uma presença. Quando Moisés é levado para o Monte Sinai, ele está indo para ter um apontamento com Deus, uma hora marcada com Deus. Peça ao Espírito Santo hoje uma hora marcada. Peça a Deus hoje uma hora em que você vai estar com a presença dele no nada, no teu nada, a presença dele. A presença dele enchendo o teu nada para confirmar aquilo que ele tem ou para aquilo que ele tem te chamado. Se você não tiver a convicção do Sinai, não saia do lugar. Você precisa ter a convicção do Sinai, porque o chamado é algo pessoal de Deus para com você. Neste caso, você está vendo que o princípio aí é a presença dele. A presença dele determina o próximo nível da sua chamada. Vamos continuar? Fator Sinai. Vamos para a próxima aula. Deus espera você ficar sozinho para se aproximar de você. Ele sabe exatamente o momento tênue entre a divisão da solidão e a sua presença. A solidão é o nada sem Deus. A presença de Deus é o nada cheio. Atenção! Esta aula continua no próximo bloco. Mais uma vez estamos aqui para mais uma fase do nosso curso Fator Sinai, onde estamos analisando o momento do encontro de Moisés com Deus e de Deus com Moisés no Monte Sinai. Deus separou aquele lugar para algo acontecer. Muito bem, a lição de hoje foca a seguinte questão: o embrião do chamado é a revelação. Uma vez que eu tenho a revelação, eu tenho o embrião do meu chamado. Muitas pessoas se acham chamadas e pensam que são chamadas sem o embrião. Do que seria de uma gravidez que não tivesse um embrião? Não tem gravidez. Então muitas vezes são chamados abortivos, porque não possui este embrião que dá consistência ao chamado. Pensando em embrião, vamos entender que o embrião, a cada momento ele se desenvolve em cada etapa da vida. No caso do ser humano, 9 meses. Começa lá o embrião, você sabe como é que faz a concepção, você conhece a concepção dos seres humanos, chega até a fase do parto. Muito bem, na visão também espiritual também é assim. Se não há revelação, não há embrião. E é nela que Deus mostra. Aliás, são 2 salas distintas, tá? A sala embrionária e a sala visionária. A gente caminha vindo para o embrião, recebe a revelação e traz
para incubar na visão. Incubando na visão, você começa a produzir para o reino. Veja que na criação do mundo havia uma revelação que estava nas mãos de Deus, que era a criação. E a visão seria em torno do que ia acontecer logo depois. Deus tira a revelação na eternidade, então ele começa a criar e faz o seu laboratório. E nesse laboratório a gente consegue ver, ou sentir, analisar o que é Deus. A gente vê o poder de Deus nas plantas, na fotossíntese, na flora, na fauna, no mundo animal. É uma revelação, assim, é uma visão de Deus. Mas a revelação, como é que é feita? Veja a questão da química. Para você entender uma planta, existe algo químico por trás que só por telescópio ou microscópio, aliás, microscópio, você consegue ver. Assim acontece. E há pessoas que se arriscam no chamado sem ter esse embrião. A segunda coisa que eu quero destacar nesse ponto ainda é que, havendo revelação, você gera amor. Fazemos a obra por amor, pregamos por amor. Claro que alguns desvirtuam e faz por outras coisas, mas eu quero assumir que nós fazemos por amor. Então, a revelação, havendo revelação, haverá geração de amor no meu chamado. Se eu tenho um chamado que eu não tenho amor, eu não tive o embrião da revelação, porque a revelação produz o amor. Por que a revelação produz o amor? Porque Deus não é amor? A sua essência é amor? Então ele só pode dar o que ele tem, e você só pode receber o que ele tem, e você só pode reproduzir o que ele dá. Isso é uma questão até de lógica. Então, quando Deus nos traz revelação, ali também está contido o amor. Eu consigo amar porque eu tenho revelação. Eu consigo amar porque eu conheci a revelação de Deus. No momento em que eu conheço a revelação de Deus, eu começo a amar. Pegou aí? Primeira coisa nesse momento, hein? A revelação de Deus produz a visão. É o embrião. Depois eu vou voltar nessa parte da visão na última fase do nosso curso. A revelação também gera o amor. E aí vem o terceiro ponto que é interessante nessa questão. Na revelação, de lá Deus vê as suas capacidades. Cada um de nós nasceu com uma capacidade, habilidade. Outros têm até mais. Alguns se especializam numa só. Outros produzem várias. O fato é que nós todos somos dotados de Deus de capacidade. Deus nos criou e colocou em nós a capacidade. Uns trabalham com ferro, outros com pau, outros com madeira. Para cada um Deus distribuiu os dons para que pudéssemos somar em uma sinergia para o reino de Deus. O grande lance desse chamado também é entender quais pessoas Deus coloca para a gente designar tarefa. Presta atenção. O líder ele pode delegar autoridade, mas nunca responsabilidade. É dele a responsabilidade. E quando ele delega alguém foi delegado para aquele serviço, aquela pessoa também assume as suas responsabilidades. Responsabilidade é um grande tema. Muitas vezes nós fazemos coisas que não queremos, mas porque somos responsáveis, temos que fazer. Quando eu tenho capacidade, a revelação conecta as minhas capacidades, para que Deus se revele através de minhas capacidades. Veja que Moisés reclama e diz: Senhor, eu não posso falar com o faraó, os meus lábios são pesados. E Deus coloca Arão para ajudá-lo. Mas Deus não abre mão de Moisés, porque há coisas que Moisés tinha que Arão não tinha. Há coisas que Moisés fazia que Arão não fazia. E a autoridade, naquele momento, estava sobre Moisés. Depois Deus dá autoridade sobre a vida de Arão, para ser então o sacerdote do povo de Deus. Mas essa é outra questão. No caso de Moisés, Deus dá a ele capacidade para desenvolver, mesmo que ele ache que não tenha nada, mesmo que ele sinta que não pode oferecer, mas há capacidade nele. Então, se não há embrião, se não há revelação, eu não consigo me conectar a uma visão, eu não consigo me conectar ao amor, que é a base do chamado, e eu não consigo me conectar às minhas habilidades para reproduzi-las para o reino de Deus.
Deus assim concedeu para que fôssemos desta forma. Um Moisés que veio lá do Egito, tentando se escolher de todos, agora Deus o coloca à prova. Quem sabe você que assiste essa aula está pensando no que eu estou dizendo. Está faltando visão? Será que você tem embrião de chamado? Está faltando amor? Será que você tem um embrião do chamado? E as minhas capacidades estão inatas, parece que eu não estou rompendo. Existe um embrião e revelação. Eu não abro mão desta revelação. Veja, Deus poderia ter feito com Moisés muitas coisas, mas ele preferiu se revelar a Moisés. Eu sou o grande eu sou. E diga a Faraó que o eu sou mandou dizer. Deus é o eu completo, o eu absoluto. Não há nada que falta em Deus. Moisés tinha nas mãos todo o suprimento, ao mesmo tempo em que não tinha nada. Quando Deus manda ele tirar as sandálias, no costume hebreu, tirar as sandálias significava abandonar o passado. Quando no tempo de Jesus, era muito costume chegar nas casas, ter uma bacia com água para dar banho nas pessoas, aliás, nos pés, para descansar os pés da jornada. O passado trouxe uma jornada, o passado trouxe cansaço, mas agora eu vou descansar porque eu vou ter uma nova revelação. Tire os sapatos hoje, tire hoje os seus sapatos e receba esta nova revelação. Revelação, o embrião que te conecta a uma visão, a visão você conta ao povo. Te conecta ao amor que vai ser a base do seu ministério. E conecta você às suas habilidades quando elas florescem e são aptas para atender o reino de Deus. Muito obrigado por estar comigo até agora. Mais uma aula da nossa série Fator Sinai. Nossa disciplina é liderança eclesiástica e esse é mais um curso da HU, a Home University. Sua casa, sua universidade. Estamos agora chegando ao final do nosso curso Fator Sinai. Este curso está dentro da disciplina Liderança Eclesiástica. E aí, debaixo dessa disciplina, nós temos vários cursos que alguns você já fez, outros você vai fazer. Muito bem, vamos agora à parte final do nosso curso, o Fator Sinai, onde estamos estudando sobre o encontro de Moisés com o Senhor. Veja que o grande eu sou encontra o eu, o Moisés. E quando eles se encontram, o eu sou prevalece. Portanto, no encontro do grande eu sou com o pequeno eu sou, o grande eu sou prevalece. Moisés agora está no momento interessante do chamado. Deus vai criar um momento de nuvem para que ele entre e receba a revelação. É claro que nesse momento da nuvem já passou aquela época de buscar o povo no Egito. Mas eu estou ainda dentro do chamado. O tempo todo está acontecendo ali um chamado com Moisés. Deus agora está numa nuvem. E Moisés é projetado para dentro da nuvem. E naquela sala espiritual, naquela sala divina, devia ser muito bonito, muito confortável. Eu já estive no Monte Sinai 3 vezes. Olha, eu fiquei pensando como seria aquela nuvem daquele lugar. Moisés entrou numa nuvem para receber a revelação. Por que a revelação foi para Moisés? Porque só a nuvem foi para Moisés. Porque essa nuvem não desceu sobre todo o arraial. Ela ficava sobre o tabernáculo, ali parada, ela andava, o pessoal andava, ela parava, o pessoal parava. Sabe aqui para nós? Era um drone, né? Era um drone, porque ela parava, ficava ali, ela andava, voltava, ia, e o povo seguia. Dentro dessa nuvem não é a Shekinah, não confunda, é uma nuvem de revelação. Moisés recebe os 10 mandamentos, recebe a constituição de Israel para o novo povo. Ele traz então aquilo que ele recebeu em tábuas e explica para o povo. Aí teve aquele lance que ele quebrou as tábuas, ele teve que pegar outra e fazer outra, mas o fato é que chegou até o povo
o que Deus havia falado com Moisés. Não só as leis, não só a Constituição, mas a construção do tabernáculo. Gente, números de medidas, tamanhos, desenho, o projeto arquitetônico, tudo naquela... Enquanto há revelação, há provisão. Enquanto Deus se revela ao líder, a líder, existe provisão do céu para o projeto. Lembre-se, Moisés estava no deserto, não havia material de construção para ele comprar na esquina, não havia um supermercado para ele efetuar um pagamento, mas havia a revelação. Quando você tem a revelação, você tem os recursos, porque depois lá ficou pronto o tabernáculo. E Deus trouxe a Moisés por uma revelação. Um ponto importante: a revelação era para Moisés, mas para o povo foi a visão. Nunca troque isso de lugar. Nunca traga a sua própria revelação direta para o povo. Você condensa e traz numa visão. Anote aí, a revelação é privada, a visão é coletiva. Anote aí, a revelação é particular, a visão é pública. O que eu recebo na revelação, eu transcodifico para a visão. Quando eu recebo de Deus, eu olho para o meu contexto e eu trago para o meu contexto a forma que o povo possa entender, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Um ponto interessante dessa aula de hoje é entender que muitos obreiros e muitas obreiras se frustram porque recebem uma revelação e traz como essência para o povo. O povo não entende, o povo não acompanha, o povo não é chamado. Você que é o chamado, você que recebeu a chamada. O que acontece? Por essa ocasião, você se frustra porque a congregação não atendeu. Mas não foi isso que aconteceu. É que você pegou, por exemplo, você comprou aquela essência de suco, sabe? Que tem que diluir na água, colocar açúcar, mexer para ficar aquele gosto para todo mundo tomar. Não, você pegou aquela essência e jogou no copo do povo. O povo tomou e falou: mas que coisa é isso? Que xarope é esse? Que gosto ruim? Claro, não é para eles. A revelação é sua. Você pega aquele material, você vai diluir na palavra, no ensino, no dia a dia. Não sei como você vai fazer, mas uma vez tendo a revelação do chamado, você vai diluir para uma visão. Aí você vai ter sucesso. Aí as coisas vão acontecer porque você soube passar para o povo. Último detalhe nesta aula é o seguinte: nunca se prive de uma revelação por causa da suposta inabilidade de transformá-la em visão. Todos nós podemos transformar em visão, por mais difícil que seja. Convida alguém, chame alguém. Moisés nunca andou sozinho. Ele tinha lá o Josué, ele tinha lá o Arão, ele tinha lá até alguns obreiros maus que andou com ele, fez parte do processo de Deus na sua vida. Você não pode andar sozinho. A revelação é você e Deus. A visão é você e o povo. A revelação você recebe de Deus. A visão você entrega para o povo. Na revelação Deus fala contigo. Na visão você fala com o povo. Na revelação Deus mostra você. Na visão você mostra para o povo. Na revelação Deus traz as coisas. Na visão você leva para o povo. Na revelação você fala com Deus. Na visão você fala com o povo. Na revelação Deus te cura. Na visão Deus cura o povo através da sua vida, do seu testemunho, da sua oração e autoridade. Na revelação Deus dá diretrizes. Na visão você explica a diretriz. Na revelação Deus dá as doutrinas. Na visão você explica os preceitos. Você entendeu? Quando você troca isso de lugar, está feita a confusão. E logo em seguida vem a frustração, que ninguém quer. Muito bem, muito obrigado por ter ficado comigo até agora. A gente está encerrando esse curso e convidando você para os próximos cursos. Não esqueça, vai na nossa página aí, www.homeuniversity.net.br, e conheça o nosso material. Outro detalhe: ah, pastor, gostei do curso, eu quero dar para meus obreiros, para minhas obreiras, para minha igreja, meu pessoal. Não tem problema, você pode adquirir o nosso material. Também receber o certificado de conclusão deste curso. Já pensou? Certificado lindo, bonito, a apostila, o PowerPoint. Nós vamos mandar tudo para você.
você vai adquirir esse material por um preço bem simbólico, não paga nem um tempo de aula, R$20 apenas você deposita e a gente manda via e-mail todo esse material, você baixar, imprimir, imprime o seu certificado em papel cartão. Vai o certificado, vai o histórico também, vai a apostila, vai o PowerPoint, você vai ajudar a HU continuar com esses cursos. Nós não cobramos nada, é de graça e fazendo assim você nos ajuda. Muito obrigado, até o próximo curso, se Deus quiser. E não se esqueça, Home University, sua casa, sua universidade.